abrindo essa janela de oportunidade com vocês. E isso, tamo junto, cara. Aqui é. Sou aqui do Goiás, Pedrão, sou aqui do Goiás, aqui de Trindade, Terra Santa. Do lado aqui, 16 km aqui de Goiânia. Top, terra boa, pô. Terra do Pequi. É, de pamonha, isso é bom. Não, cara, aqui, pô, aqui é estudo, cara, 100% aí, todo mundo se ajudando. A gente tenta focar mais no nosso operacional aqui para poder evoluir, né? E não misturar muito, né? Porque existem muitas formas de operar, né? E operando corretamente, né? Bastante trader aí tem resultado, mas a consistência mesmo ela vem com a repetição, né? Então a gente tenta focar aqui no fluxo que é o nosso operacional, mas sempre respeitando aí todo conhecimento que vem é sempre bem-vindo. O processo ele é árduo para cada um, né, Pedrão? Ah, é, pô. Ô, pessoal, beleza? Eu tô no Forex aí desde 2019, né? E já conheci o Eduardo aí faz tempo já, 2024. E aí, recentemente aí eu voltei aí. Meu operacional é bem simples também, como eu tava conversando com o Eduardo aí. Minha base é o SMC, né? E aí, recentemente aí eu conversando com o Eduardo, eu vou agregar aí no operacional, né? Seguir, como eu falei aí, o fluxo aí de baixo, a PRBA e as regiões, né? Que eu já opero as regiões ali de SMC, tudo certinho, porém as regiões de SMC, às vezes as entradas ficam atrasadas, né? Então, com essa a técnica aí do PRBA, do fluxo ali, o preço médio, tá ajudando bastante aqui. Então, estamos junto aí para agregar conhecimento e trocar ideias, que é o mais importante, fazer network. O trader é feito de network. Conhece um aqui, outro ali, cada um tem uma capacidade, cada um tem um conhecimento, e o objetivo é nos ajudar, né? É Então, o que eu isso aí. puder contribuir também aí. Eu É isso entro pouco durante o dia, raramente eu entro, eu opero todos os dias, das 8 da noite à meia-noite. Todo dia eu opero esse horário, né? Porque eu trabalho, então, minhas operações é feita todo dia. Por volta das 8, 9 horas, vou até meia-noite e também depois já era já. então estamos praticamente conectados o tempo inteiro, né? Porque, ah, a- marcado das 6 da tarde até as 7 da noite, né? Das 6 da tarde, 1 hora de pausa e já fica chato. Aí o resto da tarde é só na tela com vocês mesmo. Mas eu morri de rir que quando vocês falaram assim que esse link aqui tinha aberto segunda-feira, né? E imagina se esse link tá aberto há uns 2 anos sem parar. É uma sala muito. É como eu digo, né? Eu gosto muito da automatização do Eduardo, né? E principalmente quando dá, vocês chamam termo técnico, né? O termo técnico que ele colocou PRBA, né? Igual bateu aí na 254 aí na área de compra, eu sou um comprador nato. Quando tá semanas caindo no ouro, eu já fico semanas de férias fazendo outras coisas, né? Eu sou um cara que justamente faz compras e eu tramito ali junto com o institucional, né? Na área jurídica, na geopolítica. Conheço um pouco também uns estudos e pego estudos com o pessoal lá da Arábia também a respeito dos gráficos, entradas, mas o que eu mais queria mesmo, que me faltava, era uma sala dessa aqui, porque assim, aqui na minha região tem uns 20 amigos meus, né, que eu consegui passar a ter a dinâmica, ter também a disciplina semanal,
Então, tem 20 pessoas que eu venho mostrando isso ao longo desses anos. Acompanho eles. Tem um grupo, mas a gente não tinha uma sala assim concentrada com negociações online, essas conversas valiosas aí que também dão impulsionamento, não só no gráfico, mas no conhecimento de todos, né? Isso aí. Fico honrado, sério. É legal, cara. Todo mundo se sente sempre acolhido aí. Ninguém, ninguém guarda o que sabe, ninguém esconde o que, o que faz. Aqui é preto no branco mesmo. Aprofundando, quem sabe sai um livro até daqui, né? Um livro, sai um projeto gigantesco, né? Como o Eduardo já vem trazendo junto com vocês. Eu sou iniciante, né? Sou um cara que entrou agora para vocês, que, tipo, tento passar com transparência o que eu sei também, sem exaltar, sem se expor ninguém a melhor que ninguém. Justamente sempre aprendendo também, sabe? O ouro é assim, transparência, é isso aí, preto no branco, transparência, simplicidade, o que é realmente moral, né? O que é realmente valioso aos olhos de todos. Então, eu me sinto ouro, vocês com certeza são ouro, né? Tem uma balança na extremidade aí gigantesca, com certeza, gente. E é isso aí, né? Todo dia, toda hora, sem parar. Quem entrou, pode esquecer, jamais consegue sair. Cara, pô, e é bacana aí compartilhando as análises também. Às vezes a gente, o objetivo aqui é a gente, quem pegou mais cedo aí, o Edu já deu mais uma aulinha aí de novo, né, do que a gente faz todo dia aí. Mas é legal a gente ir compartilhando essas análises aí, as visões, o que tá enxergando do mercado e agregando aí para a gente poder buscar sempre evoluir, igual cada um tem uma forma de operar, cada um tem uma forma de enxergar, uma bagagem aí também, né? E, e é legal ir agregando. Aqui o máximo que vai acontecer uma vez ou outra é a gente acabar discordando ou tendo algum ponto de vista diferenciado aí, mas, mas o importante mesmo, o que vai acabar dando resultado no final aí é somar tudo e, e se ajudar, cara. Porque cada um vai É. enxergar o mercado de um jeito, cada um vai ter uma visão e não tem errado, né? No mercado, o errado mesmo é aquele que não aprende. Aquele que Deixa não eu compartilhar, persiste, né? eu vou compartilhar minha tela com vocês aí, porque a do Edu vai sair aí, né? Tá aí, Edu? Ah, beleza, fechou. Eu ia compartilhar a minha tela, que eu achei que a sua ia sair. Viu aí a compra aí que a gente comentou, ó? A gente É, já, foi. já sabia antes do movimento acontecer ali, ó. Janela compradora, distorção de preço, institucional comprado lá no 32,93, tá uma pancada. E quem já comprou lá no fundo branco lá, ó, no candle branco, já antecipou o movimento todo. Né? Lá no candle branco lá E a gente tem institucional, tem dois, ó, 32,85. Entrada de fluxo, ó, na janela de compra logo em cima, vai embora. Uau, vai lá no 32,11 agora aí, lá no pivô. Let's go, baby. Eu vai comprei aí na forte. janela de compra, Edu. Comprou? A Giane aí. Pu-
Você acha que Ó, dessa, vocês você me acha que permitem. dessa paulada aí por quê? Cefajane, cara. Por isso que o negócio Já estourou. entrou pesado aí, mano. Aí sim. Já. Tem, ó, eu queria fazer só um estudo com vocês nessa tela aí. Eu acho que ontem, se eu não me engano, ela não deu hora nenhuma ainda de liquidez, não foi no dia anterior. E justamente essa mínima institucional de candle aí, ó, brancos, que Ontem, foi gerada uma liquidez, mas foi gerada uma liquidez na abertura de janelas. lá atrás, ó. Se eu tiver errado aí, você me corrige. Eu, faz um estudo aí, Pedro, Ademir, quem tiver mais. Eu não entendi, na verdade, a dúvida do. Você fala porque que gerou liquidez porque não renovou o fundo, é isso? Na verdade, renovou um fundo, só que a liquidez dos candles brancos, igual deu da última mínima aí, ó, da PRBA, aqui, ó, embaixo, antes, no primeiro ponto de liquidez dos candles brancos aí, ó, que gerou essa compra. Então, acredito que ontem, na observação que eu fiz com vocês ontem não gerou nenhum candle de liquidez branco, né, gerou hoje e no ponto final de um ciclo, Ah, tá. é, Você está falando do em candle cima. branco o ponto de liquidez. Você fala, tipo assim, que ele tá que como ele tá branco, significa que ele tá liquidando outras ordens, né? Isso, fizeram o primeiro movimento de manipulação, fizeram depois de novo uma acumulação, aí vem fazendo uma liquidação depois a É. distribuição, A como está sendo feito liquidação, agora, cara, ela acontece. né? Ele Eu só tá. queria fazer uma observação mesmo, porque ontem não tinha, não, eu não vi, junto com a tela de vocês, eu não vi nenhum candle de liquidação branco, como houve É agora. A porque observação foi só essa ontem, de estudo. sim. É porque o que é o movimento que a gente quer ver que aconteceu aqui e ontem não aconteceu. Ó, aqui ele abriu uma janela compradora, certo? E jogou pra cima, ó. O que que acontece aqui, ó? Ele abriu uma janela vendedora nesse candle aqui, você tá vendo? Ou seja, ele abre uma janela vendedora no mesmo ponto que ele abriu uma janela compradora. Essa liquidação aqui, ó, são desses caras que tentaram jogar o preço para cima e voltou na cara deles, entendeu? Ó, os caras compraram aqui, compraram. Pode ver que eles estavam desde aqui, ó, colocando grana. O cara vai colocando grana, vai comprando. Beleza, colocou o fluxo acima do zero. Chegou aqui, a grana dele acabou. E o mercado voltou na cara dele aqui, ó. O que que acontece? Os vendedores liquidaram essa galera aqui, pegaram essa liquidez aqui e fizeram o movimento de alta. Consegue entender isso aí ou não? Quando você tem uma janela compradora, ou vice-versa, né? Mas quando você tem uma janela vindo no mesmo ponto, invertendo a polaridade dela aqui, ó, a gente até costuma fazer o fractal, né? Você pode ver, ó, que o mesmo tanto que ele veio para cima, ele veio para baixo, ó, o mesmo fractal, ó. Entendeu? Por quê? Porque os caras injetaram grana aqui para jogar para cima, mas voltou o mesmo, ó, o mesmo fluxo que foi para cima, jogou no mesmo ponto, equilibrou. O mercado fechou aqui, a soma zero. Então, aqui, como o mercado fechou aqui, soma zero, e os vendedores vieram aqui liquidar essas ordens. Esses stops aqui foi desse pessoal aqui que tentou jogar o preço para cima. Então, captura esse stop, já capturou a liquidez necessária para fazer o movimento. Ele nem veio atrás de renovar fundo. Na verdade, aqui ele já tinha definido uma zona de negociação. Tá vendo a PRBA aqui, ó? Ele já tinha definido essa zona de negociação aqui, ó. Então, apesar dele ter tentado jogar para cima aqui, ele voltou
provavelmente aqui estava cheio de breakout. Já a zona de negociação já havia sido definida. O mercado deixou um fundo perfeitinho aqui, ó. Deixou um candle mais alto, um fundo mais baixo e um fundo mais alto aqui, ó. Aqui deu praticamente todas as confluências que a gente opera. A hora que entrou a janela compradora aqui, que é o que o Edu falou agora, que a Giane pegou aí, ó. A hora que abre a janela compradora, ele ganha, ele faz ganhar força. Mas aqui ele já deu todas as confluências necessárias, entendeu? Alexa, parar. Você consegue visualizar ou não? Ele respeita, ele vem aqui olhando tudo o que aconteceu. Vamos falar assim, né? Aqui ele já tinha um topo, ele já tinha um fundo aqui. Ele respeitou o fundo e deixou uma zona de negociação aqui nessa PRBA aqui de trás. Definiu essa zona de negociação, rompeu, retestou, tal, veio aqui e jogou o fluxo acima do zero. Mas olha aqui o pessoal injetando grana para jogar o fluxo acima do zero e o preço não vai. Significa o quê? Que ainda não tinha interesse do fluxo de fazer esse movimento igual ele está fazendo agora. Então ele sobe e já volta na mesma região, já fecha. O mercado é sempre soma zero, né? A grana que os caras injetaram aqui pum, voltou e zerou na mesma região. O mercado estopa esse pessoal aqui, por isso os candles brancos, toma fôlego aqui na zona de negociação que já foi marcada. Então ele alinha preço e alinha fluxo. A hora que ele explode aqui, ó. Ô Pedro, Eu, o melhor ponto de entrada seria nos candle branco, né? cara, Ou na virada do fluxo, lá em cima ali, né? Quando vira o fluxo, passa a ser comprador. aqui você fala? É isso. O melhor ponto de entrada seria aí. É o ponto mais seguro, né? Vamos se dizer Aham. assim, quando ele abre a janela compradora, ele tá te falando assim, ó, cara, ó, a partir daqui o mercado tá comprador. Ah, sim, entendi. Agora, assim, ó, isso não significa que é igual aconteceu aqui, ó. A partir daqui o mercado também tava comprador, entendeu? Só Aham. que ele encontrou uma região vendedora que absorveu todas essas compras. Ah, sim. Então não significa que Ele vai ficar comprado, né? Vai permanecer em. É assim, a partir do momento que ele tem força para colocar o fluxo acima do zero, ele tá demarcando para nós uma região onde os compradores estão tendo superioridade nas operações, entendeu? Então aqui é o ponto mais seguro. Ah, ó, eu vou esperar abrir a janela e vou começar a comprar. E vou comprar aqui acima da janela. Só que aqui, aonde está os candles brancos, é onde ele definiu uma zona de negociação, desde aqui de trás. Então você acaba tendo uma referência que é o que a gente, que é o nosso momento de estudo atual, que é você tem essa referência já de uma zona de negociação forte aqui marcada. Então, quando você vê o preço médio está acima, quer dizer que o preço já está esticado, o fluxo veio até aqui e o preço médio já está aqui. Significa o quê? O fluxo já não está tendo tanto interesse e o preço está mais esticado do que a injeção de dinheiro de fato, você está entendendo? Então você vai juntando essas confluências todas. Aí, junto com isso, você tem uma nova PRBA aqui que é rompida. Então, aqui, apesar de aqui ser o ponto onde você tem a confirmação, a segurança. Aqui é um ponto onde você já tem um gatilho de entrada. Então você Aham. entra aqui no rompimento da PRBA e seu stop é aqui embaixo dela, protegido. Não, entendi. É porque às vezes acontece igual você explicou aí atrás aí. Ele vira comprador, mas ele não ganha forças, né? Então ele não tem essa força do fluxo
Aí, às vezes, o que é por causa disso que eu queria entender, que às vezes ele tem uma força compradora, mas ele não ganha essa força, né? E aí eu estava até olhando um pouco ontem, a PRBA, às vezes ela muda, né? Ela, por isso que sempre é bom esperar comprar no fechamento do candle. É, a PRBA, ela sempre, ela, ela vai aparecer quando você quando ela reconhecer um rally entre os compradores e os vendedores, que significa o quê? Você está vindo com o mercado vendedor, por exemplo. E aí você tem os compradores começaram a atacar. A PRBA vai aparecer ali, porque ela já vai identificar uma zona de negociação. Mas não significa que ela vai se estabelecer ali, porque ela vai se atualizando até ela de fato ter um rompimento, até ela de fato ter um vencedor, entendeu? Uhum. Não entendi. E outra coisa também é você saber analisar o momento de mercado, porque aqui a gente, querendo ou não, a gente está no momento de lateralização. Então, você tem as janelas. Aqui abriu uma janela vendedora, que inclusive ele está testando agora e sentiu, né? Essa janela aí. Depois disso, a gente tem outros momentos onde ele tenta colocar o fluxo acima do zero, mas o rompimento não acontece, que é o que a gente sempre brinca aqui, se você prefere comprar no rompimento ou abraçar um jacaré, entendeu? Então, no momento de lateralização, você sempre vai. Tem dois tipos de trader aqui. Tem o trader que é o que a gente procura ser, que a gente identifica que aqui você tem os players fortes aí segurando o mercado. Então eu não vou comprar contra esses players aqui acreditando num rompimento, Aham, entendeu? aham. Você tá entendendo? Não entendi. Onde vai ser a minha compra forte? Nas extremidades, na zona de negociação. A zona de negociação ela sempre vai demarcar para mim a extremidade forte. Você tá entendendo? Então, Entendi. por mais que eu tenho aqui, ó, o fluxo tá abaixo do zero, eu já tô vindo de um mercado vendedor. E eu tenho essa abertura de janela, você vê que ela abriu praticamente contra a PRBA aqui no rompimento. Se você faz essa entrada aqui, onde tem que ser seu stop? Seu stop tem que ser aqui embaixo, entendeu? Porque você já tem uma zona de negociação De negociação. consolidada nessa lateralização. Aqui você estaria comprando praticamente considerando um rompimento aqui. Não A entendi. prova, a prova disso qual que é? A prova disso é que essa compra não prospera, bate com a região forte aqui e vem buscar para subir, para ter interesse e o fluxo entrar de fato, ela precisa voltar aqui para uma região de uma zona de negociação já consolidada, já forte, entendeu? Não entendi. Não entendi. É porque às vezes, né, a gente. Eu, na verdade, eu comecei ontem. Eu consegui instalar ontem um indicador. Então, aí ontem também foi à noite, né? Aham. A gente. Eu não. Durante o dia, para mim, às vezes eu não consigo pegar aí a sala. E aí sempre tem algumas dúvidas aí, como surgiu essa dúvida aí da questão do fluxo aí eu já aproveitei. Isso, pega sempre o que que você, assim, ó, o que que eu costumo falar pro pessoal que chega novo, principalmente o pessoal que vem, né, de outras mentorias, ou outros operacionais, todo mundo traz uma bagagem quando chega aqui. O que que eu costumo falar pro pessoal? A gente não pode confundir a ferramenta, isso o fluxo Billion Quant é uma ferramenta de análise, ela não são sinais. Não é porque você não pode pensar assim, pô, vou vender quando romper a bolinha. Não, não é bem assim. Ah, eu vou vender quando aparecer a setinha azul, vou comprar quando aparecer o dragão vermelho. Isso aqui não é uma ferramenta de sinal, são ferramentas de análise, entendeu? Então você tem que estar. Por isso que a gente pega bastante no pé de você se atentar. A primeira coisa que a gente tem que estar afiado é você chegar aqui, pegar o gráfico, saber demarcar da onde o mercado veio.
Pum, ó, o mercado veio daqui, o mercado tá vindo daqui. Então eu sei, cara, olhando aqui, olhando em 10 segundos aqui, independente de bolinha preta, de qualquer coisa aí, ó. Eu sei que se o fluxo não romper esse fundo aqui agora, brother, não vier aqui para baixo, o preço não cai. Eu entendi. No caso, ele tem que romper aí esse fundo que ele deu, que ele marcou nos lucros, né? Exatamente, cara. Por que que a gente, por que que agora a gente tem uma grande chance de romper essa janela vendedora que abriu aqui de trás, como tá rompendo? Pode Uhum, segurar? Os vendedores estão atacando, pode. Mas por que que eu vou ficar de olho aqui e não vou me antecipar? Porque o fluxo já rompeu o fluxo aqui de trás. entendi. Se o fluxo não rompe, o preço não vai. Se o fluxo não romper da onde o mercado está vindo, se o fluxo não romper da onde o mercado está vindo aqui, ó, o preço não vai. Tem que entrar fluxo. É o fluxo comprador ou vendedor que vai levar o preço. Entendeu? Então, a gente tem que estar dominando o básico para poder entender os gatilhos, entender as configurações que vão acontecer, porque todas as outras ferramentas de análise, a SR71, a PRBA, as próprias médias, as smarts que não estão aí, mas tem também, tudo vai estar baseado no fluxo. Então, se eu não conseguir marcar, ó, basicão. O movimento, tipo assim, para não pegar muito lá de trás, a gente pega esse. Vamos supor que a gente está 8 horas da noite, você sentou no gráfico aí, você tá planejando uma entrada. Cara, eu tinha essa máxima aqui e eu tinha essa mínima aqui, certo? Então Uhum, ele veio aqui nessa mínima, ele fixou uma zona de negociação. Ele veio aqui nessa mínima e não conseguiu renovar, nem no fluxo e nem no preço. preço. Então ele me dá um gatilho e eu entro a favor dele. Beleza, meu stop está aqui embaixo. Aonde que vai me confirmar que eu posso sustentar essa operação? A hora que ele não renovou o fundo, mas o topo ele rompeu, ó. E você tem o Ah, preço médio alinhado, você tem o preço médio aqui, que é essa linha branca, alinhado com o fluxo, ou seja, o preço está alinhado com o fluxo. Você tem o preço subindo, né? Como ele de fato está aqui, e você tem o fluxo entrando. Os caras ainda estão interessados em comprar. aí, aí, no caso, aí eu continuo na operação. Continua na operação, enquanto não entrar o delta. Agora aqui, ó, para o preço cair. Ele tem que vir abaixo desse topo aqui que ele rompeu, E ele rompeu. Ah, tá, entendi. entendeu? Então, É, tipo assim, aí vai do seu gerenciamento. Eu costumo falar pro pessoal que o que mata muito é a ganância, né? Pô, você já pega um. Aqui tá no. Vamos ver, nós estamos no movimento aí indo para 1.500 pontos. Quem pegou lá embaixo lá, tá no movimento aí já que já tá pagando 2.500 pontos. Então aí você fica assim, pô, até onde o mercado vai? Até onde o mercado vai? Cara, o Trump pode dar uma tuitada aí e derrubar 6.000 pontos numa vela e te é, quebrar a conta. Um trade que tá 2.500 positivo, te volta e te quebra a conta. Então, você tem que ter uma métrica também de pôr no bolso, de proteger seu lucro e tudo mais. Que nem aqui, né? Já dá para levar protegendo. Quem comprou aqui embaixo, protegeu aqui. Aí agora ele já renovou aqui, protege aqui. Aí ele veio aqui, já renovou de novo, já estou protegido aqui. Entendeu? Eu não vou ficar esperando o esperando. mercado me tirar. Eu vou dominar a minha operação. Agora, o que o mercado está falando aqui? Que eu tenho preço subindo e eu tenho interesse comprador ainda. Entendeu? Quando isso vai mudar? Quando ele chegar numa região de resistência que eu já devo ter marcado lá de trás, tal, tal, que é Uhum. a gente sabe que essa região aqui é do 3310 aqui é uma região que está uma resistência bacana. Então eu vou reparar isso. Ele vai chegar num ponto de resistência, vai definir uma zona de negociação, vai deixar uma PRBA e vai romper. Cara, eu já sei ali que os vendedores já estão um pouco mais fortes,
e a grana dos compradores aqui já vai começar a se desinteressar. Vai chegar um preço aqui que você já não tem mais tanto interesse. Aí você tem uma correção que vem. Aí o cara do SMC fala, ele vai vir capturar a liquidez Ali, desses topos aqui. Mas não é, porque se você teve tantos compradores injetando grana aqui para romper esse topo, que a hora que o preço volta aqui, esses caras vão defender a posição deles, entendeu? é, não, eu entendi. É. Essa que é a análise que a gente faz aí de momento. Não, não, é legal. É porque como eu peguei recentemente, então a gente vai. Eu até imprimi uma apostilazinha que ele colocou lá, né, com lá no grupo lá. Eu também até já imprimi já para mim ler, né, certinho. Sim. Não, cara, eu acho que o começo de tudo você tem que dominar com muita, assim, com muita habilidade essa parte que é o que você tem que fazer todo dia assim que você senta no gráfico, que é saber identificar qual que é a tendência, ou seja, qual que é a janela que tá, se está numa janela vendedora ou numa janela compradora, da onde o mercado está vindo, qual que é o topo do fluxo, qual que é o fundo do fluxo e aonde o preço abriu, onde os vendedores atuaram e aonde os compradores atuaram. Então aqui eu já marco o meu suporte e minha resistência aqui, olhando nessa tela aqui, eu já marco um suporte e uma resistência. Então se ele romper aqui como rompeu, o que que eu sei? Eu sei que os caras que estão comprando aqui, cara, eles estão comprando muito, estão injetando muita grana para poder romper o preço e, consequentemente, eu vejo isso aqui no fluxo. Essa grana aparece para mim aqui no fluxo. Aham, Então, rompeu o suporte que eu tinha marcado, automaticamente eu sei que aqui eu vou ter uma resistência. Por que que eu sei? Porque é a teoria de fulano, teoria de ciclano? Não, cara, é porque é básico. Se o cara tá colocando, se eu tenho um player colocando o dinheiro dele aqui, é ele que vai defender. Eu tô com ele, entendeu? Quem tem grana é ele. Eu só acompanho. porque Tá ele tá entendendo? investindo na grana, né? Então, é, Exatamente. E se ele tá colocando a grana dele ali, ele vai defender essa posição. Até, ó, como o Edu diz, ele vai defender com a alma dele, entendeu, cara? hum. Não, não, eu entendi. Então a gente marca que nem a ferramenta tá chegando no pivô aí, ó. O pivô é uma marcação de resistência também. Que está Aham, num preço que é o 33,10 que a gente sabe que é uma resistência forte lá de trás, entendeu? Então, você começa a fazer essas marcações, então a bolinha, o xizinho, o triângulozinho, ele é importante quando para você? Ele é importante quando ele aparece nas regiões que você já identificou que são fortes. Aí você não entra em ruído, entendeu? aham. E tirando outra dúvida, essa maneira que você faz de análise, ele é para qualquer tempo gráfico, né? Igual aí, acho que tá no M4, né? Qualquer tempo gráfico, cara. Qualquer tempo gráfico. Não entendi. Qualquer tempo gráfico. O que vai mudar é o seu gerenciamento de acordo com a, o tamanho ali do seu stop, a volatilidade do Uhum. momento, entendeu? Então, pô, Não, se você tá num momento de muita volatilidade, fica difícil você operar nos gráficos menores. Agora, se você está num momento de pouca volatilidade, você acaba no gráfico maior, você acaba não tendo muita oportunidade. Então essa análise ela vale para qualquer tempo gráfico. E entender isso é primordial, entendeu? não entendi. Não, é legal, porque eu vejo você, aí tá no M4, né? Como você tá explicando, aí me veio logo a dúvida. Que eu gosto, assim, eu sempre, como, né, igual você falou, eu venho de uma mentoria com uma outra bagagem, a gente, igual eu, sempre aprendi, sempre operei em tempo gráfico de 2 ou de 5 minutos, né? Assim, os mais, no- Aham. os mais comuns, né? E eu vejo o Edu, sempre operando em M6, né? E aí, igual aí tá no M4, aí por isso que surgiu a dúvida.
Não, na verdade, assim, ó, essa é a tela que a gente que tá na sala aí, entendeu? O Edu, Aham. Ah, tá, o é porque da última vez o acho que ele tava. Edu, velho, se tivesse um gráfico de 15 segundos, ele operava. Aham. É porque da última vez ele tava, acho que no M6. Aí eu Sim. falei assim, quando eu tiver uma oportunidade, eu vou perguntar a Sim, questão. não, ó, hoje mais cedo aí a gente já analisou no H1, já analisou no M15, já analisou no M4. É que o M4 ele acaba, ele não é tão rápido, né? E acaba dando boas oportunidades para operações dentro do dia aí, né? Não, Que é entendi. o andamento da sala. Não, tranquilo. Mas vai valer para qualquer tempo gráfico aí, qualquer. Aí você vai. Inclusive, você pode analisar em um tempo gráfico e fazer a sua entrada em outro menor, entendeu? Ah, pô, eu demarquei uma região forte aqui no M5, aí eu vou lá no M2 e aguardo o meu gatilho de entrada lá para ter um stop menor ou para ver o movimento mais de perto. Tem todas essas questões aí. Não, tá, eu entendi. No caso, dá também para fazer as análises no tempo gráfico maior, né? Por causa, às vezes, do risco do stop. E também pode entrar também num gráfico menor. No tempo Sim, gráfico. sim, pode sim, cara. Desde que você domine esses conceitos, né, que a gente está falando. Não, O que eu não recomendo é misturar, tentar pegar toda um monte de teoria diferente e tentar e, aplicar. e Tentar tentar fazer. aplicar. Eu Uhum. recomendo assim, fazer, tipo assim, ó, você está vendo a ferramenta, você está se dispondo a estudar a ferramenta, dá uma oportunidade para esse operacional, foca nele, entendeu? Porque senão acaba te atrapalhando, entendeu? Ah, pô, aqui tá dando um gatilho de entrada, mas tá não sei quanto de Fibonacci, ou tá numa Smart no order não sei o quê, sabe, no sweep, aí você começa a misturar um monte de coisa, Aí não sai nada. não sai nada e assim, você não consegue identificar onde está o erro, né? Você não Uhum. consegue trabalhar isso aí. Então, eu, particularmente, eu recomendo dar uma chance para a ferramenta, estudar ela, pegar do começo, não ter pressa, né? A gente, pô, todo mundo tem necessidade de estar no mercado porque precisa fazer grana, mas é um tempinho ali que a gente tem que investir para para de fato entender como a ferramenta funciona, entender a segurança que ela passa para nossas operações e fazendo essa repetição, entendeu? Todo momento. Ah, pô, entrei nessa operação aqui, tomei um stop. O que que aconteceu? Aí você vai do começo. Pô, marquei aqui, a janela tá aqui e tal, não sei o quê, papapá. Você consegue mapear e ir corrigindo os seus erros, entendeu? Uhum. Porque você Não, entendi. vai tá fazendo sempre a mesma coisa. Agora, se você mistura muita coisa, aí acaba que a É, culpa, a corda sempre vai estourar do lado mais fraco, né? Tipo, ah, pô, não funciona. Não é que não funciona, é que se você pegar, colocar tudo dentro do liquidificador e bater, não vai dar muito certo. não é. E às vezes também você acaba não consegue aprender o que a ferramenta tem a te propor e a te ensinar, né? Exato, cara. Porque todas as outras teorias, perdão, todas as outras teorias que são estudadas, tipo Elliott, Price Action, Fibonacci, cruzamento de média, cara, tudo que você pegar, você consegue analisar aqui só com essa ferramenta. Eu consigo é, te mostrar onde que vai virar um order block, que quem opera SMC vai operar ele daqui 2, 3 dias, entendeu? Que é o que a gente falou agora, você tá entendendo? Tipo, ó, a gente, a gente assistiu aqui esse rally aqui, a gente assistiu ele ao vivo aqui se formando.
Aí agora, depois que ele já fez o que ele tinha que fazer, ó, a Gianni já ganhou dinheiro com ele. E agora tem alguém que tá operando Fibonacci, SMC, sei lá Vai, o quê. e vai pegar ainda Não, que agora tá esperando o o preço movimento vir aqui para entrar para entrar. Não, entendi. e colocando o stop aqui em cima. Você tá entendendo? Aham. Ele, tipo assim, a ferramenta ela antecipa, né, o que a teoria da Fibonacci vai propor ainda para quem opera, no caso. Você vê a causa, né? E não o efeito. Aham. Você tá vendo o que tá provocando o preço ir lá. Então, aí os caras que operam outras Oi? teorias, assim, vamos se dizer assim, Não voltando? ele tá Eu já tô concluindo o aqui, quê? pô. Falou, ah, pô, se os caras jogaram o preço para cima aqui, eles vão jogar de novo. Aí os caras acabam concluindo que se eles jogaram o preço aqui para cima, eles vão jogar de novo. Aham. Mas isso aí você já tá tentando prever o futuro, né? A gente aqui, a gente não prevê o futuro, entendeu? Eu tô olhando Sim. aqui o presente, pô. Se ele Não, subir, sim. se eu tenho os players atacando, olha o tanto de breakout vendedor que entrou aí, velho. Você vai comprar aí? Não, é eu vou estar junto assim, direto, né? Às vezes vai ter algum dia que eu não vou, mas aí eu sempre gosto, eu vou anotando, eu sempre gosto de anotar também bastante de coisa. Não, top, mano. E tamo aí no grupo aí também, agora que quiser tirar uma dúvida aí. Assim, cara, porra, o que eu sei fazer é isso, mano. Eu não sei. É meio repetitivo, é todo dia a mesma coisa. Tem dia que a gente toma stop também, e Aham. tem hora que não encaixa a mão, tem hora que você tá enviesado, tem hora que você. Por isso que é bacana da sala, tem hora que você tá vendo uma coisa e de repente alguém enxerga outra. E, e esse que é o segredo, ir conversando e evoluindo aí. Não, beleza. A gente, na verdade, eu só tô começando, assim, de novo agora, né? Mas é bastante novo, então é bom a gente sempre analisar certinho, ver, acompanhar, né? E ir aprendendo. É isso aí, cara. Não desiste, não. É difícil, cara. É lento, tá ligado? A gente, igual eu falei, às vezes a gente já operou outras coisas, e aí você fala assim, porra, eu não vou ficar agarrado nesse negócio aqui de marcar janela, né, ver onde abriu janela, onde fechou janela, ver onde tem. Cara, mas vale a pena, dá uma chance pra isso aí. Começa como se você estivesse começando de novo, né? É bom ter essa humildade de aprender uma parada do zero. Porque a hora que encaixa, mano, aí. Porque isso aqui é só o comecinho, entendeu? Dominando isso, que você já consegue ganhar dinheiro com isso. Você vê, a Giane tá na sala aí, tem um mês e pouco, e opera, começou desde o básico, operando o básico e já tendo um retorno, batendo meta e tendo operações positivas, se defendendo. Então, só esse Não, básico, se você fizer esse básico bem feito, já dá retorno. Você já vai ter muito mais retorno do que outras teorias aí que é difícil de operar. que tem E, essa, e, domi- e dominando isso, cara, e depois tem muitas outras coisas que vão entrando no operacional aí que aí ficam. Aí vira uma bazuca, velho. não, é igual você falou. Tem que ir pegando devagarzinho, né, de pouco a pouco. E o que eu vejo muito para muitas pessoas dificuldade, igual, por exemplo, eu já tentei mudar de estratégias quando eu estava estudando, de uma estratégia para uma outra estratégia, que, igual, por exemplo, sempre eu aprendi na primeira mentoria a operar com médios, usando médios, Fibonacci, e aí depois eu tentei estudar SMC,
e, e aí já te bagunça, você não sabe nem agora qual operacional que você segue, porque às vezes um tá contra o outro, e aí É, cara, a mente eu, fica eu, bagunçada. eu só evoluí, cara, quando, que nem eu tenho, pô, tenho mentoria de SMC, tenho mentoria de Elliott, tenho mentoria de Price Action, estudei tudo isso aí, cara. Mas eu só consegui evoluir mesmo usando o fluxo Billion quando eu entendi para mim mesmo que tudo que eu tinha estudado até ali não tinha me dado resultado, por isso que eu tava ali, entendeu? Então aí eu parei e mergulhei nos vídeos do YouTube, horas e horas assistindo, como se eu nunca tivesse sentado num gráfico antes, tá ligado? Ó, Aham. é assim, assim, assim. Então eu vou fazer isso e isso. Ah, mas se você traçar um tal, não sei o que, eu falo, cara, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o que essa estratégia tá mandando. E vou ir repetindo isso todo dia, todo dia, todo dia. E foi isso que me deu resultado, cara. Porque se a gente tenta pegar um pouquinho de cada coisa aí, acaba que não encaixa, cara, porque a gente sempre vai ter um ruído. Porra, mas eu vou. Aqui o fluxo tá comprador, mas tá numa região de não sei o que, tá numa 50% não sei da onde, acabou de varrer não sei o que, cruzou não sei o que lá. Puta, aí fodeu. Aí E aí você não, não vai para lugar nenhum. não vai pra lugar nenhum, o fluxo já entrou, já andou 1000 pontos e você ficou, entendeu? Não é. Eu recomendo isso, cara. Eu recomendo pra todo mundo. Tipo assim, eu todo dia eu sento no gráfico como um iniciante, cara. De verdade mesmo, não é conversa mole, não. Todo dia. Não, aliás, eu sou um iniciante, né? Não atingi meu objetivo ainda. Tô bem longe de atingir meu objetivo. Mas o segredo mesmo é confiar na ferramenta, porque é igual eu falei, a ferramenta é uma ferramenta de análise. Ela não é um sinal, ela não é um botão, não vai piscar na sua tela um negócio que vai falar compra e vende. Ela é uma ferramenta de análise. Então, se você tem a humildade de começar do zero e aprender a fazer toda essa análise, é um conhecimento que ninguém nunca mais vai tirar de você, cara. É Não, é verdade. conhecimento, entendeu? Você vai estar aprendendo a analisar o mercado de um jeito coerente, um jeito que funciona. Você não vai estar dependente de uma ferramenta, de uma estratégia, de uma linha, você não vai estar dependendo de nada. Mas para isso você tem que dominar o conceito, entendeu? Porque hoje a gente fala para vocês assim, ó, pô, marca essa janela, marca isso aqui, faz uma linha assim assado. Existe todo um conceito por trás disso aí, você tá entendendo? Que é conforme a gente vai evoluindo, você vai entendendo. Então, vale a pena, cara. Eu recomendo esse reset assim e confiar e estudar, pegar e tipo, como que a análise funciona, a análise quantitativa, porque esse é o operacional, a análise de mercado quantitativo. Como que funciona? Quais são os conceitos? Mergulha nisso que vai dar certo. Não, não, legal. É, estamos aí. Vamos, vamos aprender. Vamos junto. E é isso aí, brothers. Ó o mestrão aí. Quem opera fluxo, quem opera preço, quem analisa o volume aí e também as divergências que acontecem e as convergências, né? Não passa fome de verdade. Não O mercado passa, mano. deixa muitos sinais, né? Rastros pelo caminho aí quando a gente vê as movimentações de fluxo, Edu, preço vai. médio, Edu, inclusive os big players, né? Aí eles montam possíveis arco-entradas, né? Que são as linhas de breakout. oi, E isso é amor. muito interessante da Bom gente dia. estar analisando aí. Oi, amor. Bom dia. Ah, eu vou te mandar outras fotos aí, tá? E quem entender isso, a galera que está operando aí, não passa fome no mercado. Que aí você vai estar
operando em cima dos players. Para onde que eles estão levando o preço? É igual o tubarão, né? Tem aquele peixe lá que fica andando com ele. Como é? Eu esqueci, é rêmor, é? Você vai estar nadando Edu, com as rêmoras aí. Oi. deixa eu fazer uma pergunta para você, porque eu também tô nessa entrada desde aquele horário à noite, quando eu te falei da possível compra, né? Mas Aham. ela me estopou, porque ela tem uma descida, eu peguei ela de novo. É, tu acha que essa compra ela bate aonde aí? Que eu ainda Cara, tô nela, entendeu? cara, essa compra é longa, Eu viu? tô pelo Pode celular. segurar. Pode segurar. É longa. Então, fechou. Então, você acha que compensa pegar outro lote nela ou só quando ela dá uma pequena corrigida Cara, e faz outro? mas você comprou, estopou. Por que estopou? Onde foi que você comprou? Falei, marquei no Lá gráfico. abaixo. Porque não era Foi para bem estopar. porque ela desceu mais, entendeu? Eu botei um stop Mas, de 1.000 pontos. Ela desceu 1.500 mas você, pontos e depois você subiu de comprou volta. aonde? Qual o tempo gráfico? No M5. M5? Aqui é a mesma coisa. Onde você comprou? Marca aí no gráfico aí essa compra. Vou mandar aí pra. Calma aí, deixa eu olhar aqui pra tu. Eu tô pelo celular. Você comprou aqui, foi? Ou foi aqui? Calma aí. Pelo celular aqui pra carregar, porque a tela ficou preta aqui. Pronto. Aí, ó. Eu tinha falado desse alvo aí dessa compra. Era lá no pivô. Quem foi que pegou a compra aí? Foi o Gabriel? Quem foi? Pô, Peguei, peguei. pegou aí, ó. Já bateu no alvo, mas aí pode ir muito mais longe, mano. Se me permite só uma projeção, agora tá Eu no peguei mais ou 31, menos. né? No 31 a seguradinha ou possível 34. Apenas uma projeção, tá? Não é sinal nem. Todas as análises que eu faço, eu tô colocando lá no Instagram. Essa semana eu coloquei poucas análises. Eu fiz várias análises aí pro mercado. Deixa eu ver, ó. Eu tinha feito uma análise aqui. Deixa eu ver onde é que tá. Dessa compra aí. A compra era um 32,84 aí, ó. Deixa eu ver aqui onde foi. Eu peguei uma hora. Calma aí, cadê? Ó, essa comprinha aí, Eu peguei ela, a primeira entrada, Edu, na 3295. sim. Bem no início mesmo que ela, da noite lá, que ela tava querendo ter no fosso, né? Nesse Aí na momento aí, pra hora te ela passar, desceu. Rafael, parabéns, viu? Pra te passar, que 32, força mesmo. 32,94 a entrada que eu tinha marcado. 32,94. Aqui na minha análise, né, que eu tava fazendo. 32,90. O primeiro alvo, 32,300. O primeiro alvo. Segundo alvo, 32,10. E o terceiro alvo, 33,20. Tô numa compra violenta. Hã? Esses eram o meu alvo. 3300, o primeiro, 3310, o segundo, 3320, o terceiro. O primeiro aí já bateu aí, ó, no pivô. Até passou, né? Ô, Eduardo, se me permite novamente, se você reajusta mais um pouquinho, refina mais um pouquinho na do Kindle de branco, né? De liquidez que você fez a programação. Nossa, ficou desenhadinho aqui nos olhos, aos meus olhos. Essa comprinha É, e fez a zona de suporte, tá desenhada também, PRBA, né? é o E candle branco, só, é, exatamente isso. Eu chamo essa ferramenta aqui de secret, esse candle branco. né? Porque eu sei Se você exatamente quando o sonol tá caindo e estopando. Tá começando a estopar a venda que ele fez lá de cima, entendeu? Então, se eu sei que ele está caindo e estopando, esse movimento vai voltar. Vai fazer a correção aí quando ele acabar, entendeu? Porque ele precisa ser pago. E onde que eu estou esperando ele? Na bolinha de trás. Estou esperando ele aqui. Mas a minha tomada de decisão só acontece aqui, quando o delta passa a ser comprador. Porque aí eu sei que o vendedor está zerando a posição dele de venda. Está começando a comprar. Aí foi embora aí. E o que eu estava explicando para vocês aí sobre quem opera tudo isso que eu ensino para vocês, preço, volume, fluxo,
é, analisando aí as entradas dos institucionais, né? Arco entradas, você não passa fome no mercado. E eu fico muito feliz por muita gente ter melhorado, né? Melhorou aí o operacional, saiu do Loss Constante X aí. E isso me anima e me dá disposição aí para ensinar mais vocês aí. Eu faço minhas operações, mas o intuito maior é desenvolver as ferramentas aí, tá melhorando e justamente fazer com que o fluxo Billion Quant, Snipe Billion, seja um gerente, né? Um gerente operacional e não um apertador de botão. Igual a galera procura aí. Aí falou bonito, né? Só copy não rola. Você tem. Eu acredito que, assim, falando É, dessa quem ferramenta, opera robô, o robô vai te dar resultado. Mas se você quer um resultado maior, o meu, as tipo, as automações que eu tenho dão resultado. Mas o resultado maior é eu que faço. Eu não vou colocar um robô para fazer uma entrada com 50 lote, com 100 lote. Eu que faço essas entradas. Então, o robô vai dar um resultado, mas quem vai te dar um gap maior vai ser você. Por isso que tem que buscar aprender. E o pivô atua, tá atuando, né? Foi lá no pivô, lá onde eu comentei com o Gabriel, parece. exatamente. Eu só Ah, quis fazer uma observação com o Pedro anterior, porque ontem a gente estava conjunto, a sala foi magnífica ontem, ao contexto. E eu não achei nenhum candle banco de liquidação igual deu outro. Então, eu introduzindo, se não der nenhuma liquidação, então pode ser que um ciclo final está se fechando numa liquidação curta, com volume em uma abertura de janela igual desenhou a automação, né? E tá indo, ó, buscando um preço máximo do dia, né? ó, lá no pivô não tinha breakout 3310, tá vendo lá? 3311. Ah, apareceu agora esses breakout aí. O Sonal jogou o preço para baixo. Ele tem que cair a partir daí. Se ele fechar o fechamento acima desse breakout, aí ele continua subindo. Se ele fazer um fechamento acima do breakout e acima do pivô, vai estopar a galera que vendeu aqui no 3310. Vocês estão vendo aí? 3310 aqui. A galera vendeu aí, institucional. Colocou uma entrada de venda. Então, se ele fechar um fechamento acima, ele continua subindo. Olha o vácuo que eu tenho aqui de liquidez. Toda essa área branca aqui, ó, eu tenho um vácuo. Não tem nenhuma defesa Vai para lá no defender o 20. preço. Então, se ele fazer um fechamento acima, ele vai direto lá no 3323 aqui, ó. Vai direto. 3323. Pode aparecer no meio do caminho um breakout. Pode brotar aí um breakout vendedor, entendeu? E o preço segurar e voltar a cair. Ó, mas aí, ó, tá livre para ir direto lá no 3323. Tá vendo aí? O que a gente busca no mercado é o fechamento. O que foi, não importa. O que foi é o pavio que deixa. Por exemplo, ó, aqui eu tenho um breakout de compra, né? No 3384. Breakout comprador. Esse pavio que veio aqui abaixo, isso aqui não existe no mercado. Ó, esse preço aqui não existe. Se eu colocar o gráfico de linha, vocês vão ver que só vai existir a partir do breakout lá, ó. Deixa eu apagar essa regra de coloração. Esse aqui é o gráfico de candle, vou colocar o gráfico de linha. Olha aí o gráfico de linha. O gráfico de linha, ele é calculado pelo fechamento do preço. Olha onde foi o fechamento. Acima da linha de breakout. Então defendeu. O fechamento foi positivo. Teve uma defesa. Então o institucional que comprou aí no 33, no 3294, aqui embaixo, ó, o fechamento foi acima do breakout. Acima da onde ele colocou o lote comprador. Olha aqui embaixo também, ó. Veio aqui, mas o fechamento foi em cima do breakout.
Então a gente tem que olhar sempre pro fechamento. É por isso que eu falo, espera o candle da bolinha fechada, PRBA. Olha aqui, ó. A bolinha foi lá em cima, ó, o pavio, mas o fechamento está sendo abaixo. Se o fechamento vier abaixo, ele vem, estica e volta a cair, entendeu? Agora, se o fechamento dessa linha verde for acima, ele continua subindo, que aí ignorou o vendedor, o institucional que meteu o lote aí na venda. Por isso que eu Mas tu falo, acha que se espera o ele, fechamento. hein, Edu, se ela terminar em cima, compensa pegar uma compra? Cara, aí é você comprar depois que o avião decolou, né? Entendeu? É bom Só estar se caso ela comprado lá no corrigir início, pra né? pegar outra, né? Eu não compro rompimento. O que é que vocês preferem aí? Comprar rompimento ou abraçar um jacaré? É melhor abraçar um jacaré, cara. Agora, se você pega no início, você não tá nem aí pra fazer a operação aí. Você tá se expondo ao alto risco aí. Você tem que pegar no início aqui, ó. Aqui o avião decolou, ó. Se você perdeu aqui quando o avião tava, já era, mano. Esquece. Aqui foi marcado pro avião decolar. Cadê? Não tá marcando, não? Meu lápis aqui não tá marcando mais. É, tá não. Aí, ó, nos Candle branco, o avião foi agendado para decolar 8 da manhã. Se você não chegou no horário, o avião foi embora, né? Não vai te esperar, não. Aí você quer pegar ele lá no alto? Essa você pega. Vai cair. Aí, ó. Vocês viram aí que todas essas linhas azuis, elas estavam abaixo, né? Tava lá no início, na Snipe 1. Aí o preço subiu, eles subiram as linhas de compra lá, ó, as posições compradoras. Isso aí é os institucionais protegendo o lucro aí, 3306, 3302, 3297. Todas essas linhas azuis estavam lá no 3286. Foi onde eles começaram a comprar. Aí a mesma coisa que a gente faz, né? A gente mesmo que opera, que é day trade, os institucionais estão fazendo a mesma coisa. Só que eles têm uma outra visão. Você tá vendo as proteção dele aí ao vivo, ó. Então, se você comprou lá no Candle branco, lá no início, lá no SR71, no rompimento da PRBA, se o cara protegeu, você vai e protege junto, protege abaixo deles. Então, quem comprou no Candle branco, protege aí no 3306. Essa é a primeira proteção. A segunda proteção, 3304. A terceira, 3302. E a quarta, 3397. Se proteger a primeira, pode tirar você muito rápido. A segunda vai demorar um pouco, ou então num ponto de inflexão. O único ponto de inflexão que eu tenho aí é no, deixa eu ver, ó, 3304 e 3300. Dois pontos de inflexão aí. Mas ó o pivô aí, como respeita. Tem muito institucional vendendo aí no pivô, ó. 3310. Não querem deixar subir, não, ó. Toda vez o fechamento vem abaixo da linha de breakout. Quem entrou cedo aí nessa operação de compra aí, ó, nessa PRBA aí no candle branco, esquece. Comprou aí, deixa essa operação aí o dia todo. Olha, ó, que compra top que teve. O rompimento da PRBA foi aqui, ó. Stop loss lá embaixo, ó. Aqui a entrada top que foi. Já pagou 9 alvo aí, ó, quase 1 para 10. Você arriscou um para pegar
9. Qual é o teu emocional para tomar um loss a partir de agora? É zero. Você pode errar 9 vezes aí, ó. Agora tem muita gente aí que vende outros operacionais que operam acumulação, rompeu a acumulação, que é uma zona de ruído, né? A galera entra no rompimento, todo Oi, 98% dos rompimentos são falsos. hã? A galera arrisca um stop muito alto, um stop de, por exemplo, 1.000 pontos, para buscar 300 pontos, 500 pontos. A longo prazo a conta não fecha. Você tem que buscar pelo menos 1 para 2 para a conta fechar. 1 para 1 não vale a pena. Eu vejo muita gente fazendo isso. Edu, se eu não marquei errado, o fluxo ele está segurando agora num topo do dia 7, que foi justamente um topo que jogou o preço lá por 33, 36. Tá segurando. Aqui a gente teve uma janela, né? Ele fechou acima dessa janela e aqui a gente teve outra janela. É uma região, a região está abaixo da região de pivô, né? A gente viu aqui que começou a acumular, né? Toda essa região acumulou e jogou para baixo. Não tinha fluxo comprador aqui, não. O fluxo estava abaixo do zero. E aqui a gente teve uma janela, ó, nesse preço, que foi todo esse movimento aqui para baixo. Deixa eu marcar aqui mais bonitinho. Ó, aqui a gente tem esse ponto aqui, ó. O primeiro delta que veio abaixo do zero foi esse. Delta negativo. Eu olho lá para cima. Nesse dia aqui eu defini uma janela de venda, ó. A janela vendedora está aqui nesse ponto. Deixa eu marcar ela aqui. É isso que você tem que buscar todo dia, ó, tá fazendo, pessoal. Janela vendedora. A gente já antecipou essa janela aí, com certeza muita gente já vendeu naquela PRBA lá em cima lá. PRBA de venda. Para onde que o preço quer voltar? Lá para aquela janela de venda lá, ó. 3326. Quer voltar para cá, ó, nesse ponto. Janela vendedora. Aí aqui a gente teve uma janela compradora, ó, nesse ponto aqui. Olha a janela de compra aqui, onde jogou o fluxo acima do zero. E olha como o mercado respeita lá na frente lá, ó. Respeitou aqui, ó, na janela compradora, até que rompeu aqui, por quê? Porque aqui abriu uma janela vendedora, ó, nesse ponto. Janela vendedora aqui, nesse ponto. Então ele está acima dessa janela vendedora, a última janela apenas. Não, aqui teve várias janelas. Teve outra janela compradora, fechou aqui. Eu não vou marcar todas essas janelas, porque o que importa para mim é sempre a última. E aqui a gente teve uma janela compradora aqui nesse ponto. Janela de compra foi a última e quer voltar para essa daqui, ó. Foi a mais forte que essa última aqui, ó, da semana. É onde eu estou esperando o preço lá em cima. Se ele romper aí, ele não tem nenhum breakout, pode aparecer os breakouts quando chegar lá. Ele vai lá na Snipe 1. Mas ele está respeitando agora lá na máxima do preço médio, ó. Tá vendo aqui, Jean? Foi a Jeane? Foi. É que eu marquei um topo lá de trás, então não há necessidade de marcar os topos anteriores lá para trás, né? Você tá falando nesse aqui? Não, no fluxo. Ah, esse aí. Ah, pode sim, pode. Importante isso daqui, ó. Esse rompeu, né? Se ele rompeu, para ele cair, ele tem que fazer um fechamento de fluxo abaixo. Mas olha o tamanho desse fluxo acima. Ele veio aqui no preço médio. Deixa eu ver lá atrás lá como é que tá. Deixa eu botar essa aqui.
Aqui a gente teve outro ponto. É, rompeu aqui. Ele quer voltar para cá. Mas isso aqui você já ia marcar, né? Já tá marcado aí no seu. Aí você vê aí, ó. É, Foi aonde o preço médio foi. Então você sabe até onde o preço médio vai aqui, ó. Nesse momento. A galera parou de injetar grana. O fluxo parou. E só o preço médio subiu, ó. Você pode marcar lá de trás para você saber até onde o preço médio vai. Agora, nesse caso aqui, você tem um preço médio e o fluxo indo junto. Nesse caso aqui, ó. Preço médio e fluxo. é isso Pode usar mesmo que eu como alvo marquei. também. Mas ele vai ser pago. Toda PRBA volta para pagar de trás. Essa PRBA, se o preço romper e fazer fechamento abaixo, ela volta para pagar essa de trás aqui, ó. No que fundo branco. Mas aqui, ó, vai romper ela e vai voltar para onde? Para cá, para essa outra. Mas olhando para contexto de fluxo, vai embora isso aí. É porque a gente está analisando no M4, né? Tem muito ruído. Então, os ruídos que acontecem vai formando várias janelas de compra, várias janelas de venda. Aí, se você diminui os ruídos, você vê só as mais importantes. No M10, por exemplo, se você tem 5 janelas de compra no M4, lá para o M10 você vai ter só uma ou duas, entendeu? Diminui os ruídos. Entendi. Mas olha que operação top aí. Vai pagar 1 para 10 aí. Fala pra você que vai mais. Vai mais. O operador já venceu essa região aqui do. Vai Sim, fechar só uma zero aqui em cima. eu acho que vai ter notícia que a corretora não tá deixando mais comprar aí. Eu fui fazer um scalp, né? Só deu para entrar com 0,02. Louco. Nada. Um pouco faz Eu muito. não quero você não, Edu. Oi? Zero Só zero. 002, mano. Eu entro com 00. Desculpa, eu entro com 001 que eu faço US$ 100, 70, o mínimo 20. Mas é isso, US$ 50, 60. Fazendo pouco, fazendo com pouco. O aporte vai ser mental, vai ser o seu resultado, entendeu? Se for conjunto, todo mundo está fazendo o mesmo resultado, conjunto. Essa mesa está sendo proprietário já, né, Eduardo? Se não tiver, eu acho que a equipe já está quase chegando nos seus objetivos. Qual? A mesa que você trabalha, né, ou várias, né, não é só uma. É, se ela for proprietária, assim, institucional, né, com um setup desse daí, você já tem uma mega estrutura, né, de tipo um home broker, né, conjunto, ainda mais Cara, bem apresentado, assim, né, pelo criador e pela automação. mesa para quem, tipo, opera alto, não vale a pena não. É mais para quem, tipo, fazer uma gestão para alguém, mas Ah lá, mas, limita muito, entendeu? é, Uma mesa ah lá, tem como você entrar com 50 lotes, às vezes com 10 limita também. Trabalha mais com fundo, entendeu? Fundo ali a gente bota ali uns 50 milhões, 100 milhões no uhum, fundo e opera no fundo. Aí você pode entrar ali com 100 lote, entendeu? sim, Vale sim. mais a pena do que mesa.
você não fica limitado É, ainda à tem questão porcentagem. de tempo, né? 15 dias. Não, fundo não, você sabe. Mas digo assim, você automatizando um, vamos se dizer, um setup, né? Mas não quero generalizar isso. Depois o mercado vai jogar isso, dizer assim, agora vamos procurar o melhor setup. Acaba difamando, né? Conceito. Mas, Robô? por exemplo, se você incrementa ela com autoria e realmente empreender um setup desse, né? Você Sim, sim. pode mudar vidas, Tem dois né? robôs, na verdade. Tem é, o Brilho Fluxo EA, né? Que é tecnológico lá, o Infinity. E tem um Fluxo Brilho Quant, que tá passando por atualização. Uhum. Aí tem dois robôs aí que a gente tem. Deixa eu ver aqui. Tem esse robô. Deixa eu ver pro SD. Deixa eu botar o chão. Isso aqui eu tava fazendo uma atualização ontem nele que mudou a plataforma. Eu tava ouvindo anteriormente, antes de eu entrar, que vocês vai ter que fazer uma nova automação, né? Aí, ó. É, Tá vendo essa compra aí? O robô ia pegar lá nos candle verde. Abriu o candle verde, ele compra. Abriu o candle vermelho, ele vende. Então essa comprinha aí que ele ia fazer aí, ó, ia estar pagando daqui até aqui 2.400 pontos aí. é. Ele funciona dessa forma aí. Quando eu vi a de liquidez batendo certinho, eu falei, nossa, se alguém quiser operar uma vez ao ano com lote bem grande mesmo, né? Proporção bem gigantesca, faz um check-up de observação, um setup desse, consegue pegar uma andada boa, viu? Sem preocupação. Mas é a introdução, né? A pessoa vai ter que se conceituar de frente literalmente as negociações, né, que está ocorrendo de forma geral, né? E está sendo identificado, viu? Legal isso. Sim, exatamente. Queria só fazer uma pergunta, se alguém souber aí. Eu não quero ser arrogante, desculpa, tá, gente? Se alguém sabe quantas vezes o mercado deu um toque na mínima abaixo dos 3.000 redondo e para depois ele continuar nessa dimensão que ele está acima dos 3. Se houve um toque na mínima na, na passada dos 3.000 redondo, e até agora que a gente está. Se alguém sabe me responder um tipo de pergunta dessa, um questionário aqui CT da Hub. Exatamente, brother. Tem que estar sempre buscando aí evoluir aí, tá aprendendo coisas novas diariamente, todo dia. Eu vejo proporção, Eduardo. Se você faz o certinho igual você vem fazendo, assim, não, logo, logo você está numa dimensão gigantesca. O negócio é que o principal, né? A constância, a resistência do que está sendo no dialeto do dia a dia, tanto fora ou dentro do contexto, no final ela vai ser direcionada da mesma forma. E bora, bora. Bora pra cima. Ó, uma operação dessa aí, quem pegou aí, acabou o dia. Mas pra que vai operar mais, hein? E o nosso amigo BTC, como é que tá? A tramitação ocorrendo. O BTC deu uma paulada pra baixo, né? Voltou tudo agora. Olha onde o BTC voltou. 3 institucional na compra ali, ó. No rompimento da PRBA.
É onde entrou o fluxo. Simples, né, cara? Você sem as ferramentas não vê uma entrada dessa, não. Né? Quem tem pouca experiência. Não entra aí. Tem muita gente que tá vendendo aí. Exato. Tem gente que Por exemplo, tá entrando nas cegas, né? Não vamos se dizer. aí tem caminhão de gente vendendo aí, ó. Vê um candle desse, agora vai derreter, vai romper o fundo. A galera já fica na euforia e vende aí caminhão. Por isso que o candle subiu na cor laranja aí, ó. Porque a galera vendeu lá no book, lá onde a galera rastreia lá as entradas de ordem no book. Entrou o caminhão vendendo aí. Por isso que subiu na cor laranja. Aí é stop. Depois subiu o azul, a galera começou a comprar. BTC. Você também dá um pulinho lá na Nasdaq ou nada? Eu opero tudo, mano. Mas eu tô mais no ouro aí. Eu opero tudo. Só para ver como que tá a oscilação das empresas de lá. Aqui é o S30. Qual o S30? Janela compradora aqui embaixo, ó. Vou embora pra cima lá. Deixa eu ver aqui. Aqui tá nos 10 minutos. Billion Black. De 1 hora pode ser, só para nós, para dar uma passada rápida mesmo. No H1 a gente teve vendedor aqui em cima aqui, ó. Pesado esse cara. Esse vendedor aí é do diário. Nossa, essa pontada aí É, foi forte, né? pancada dessa aí. Ó, a PRBA rompeu a PRBA, ó, teve a venda. Teve uma, duas. Na zona de liquidez, ó, a manipulação agora pode ser a distribuição. Se ele romper esses breakout aí, ó. 44100. Esse outro aí, 43962. Vai embora. Olha o vácuo que ele tem para cair para baixo. E o fluxo está abaixo do zero, né, no H1. A gente tem janela vendedora. A gente olha para o preço aqui, essa janela é de venda. A janela de venda abriu aqui, ó. Olha onde foi respeitar lá. Abaixo da janela de venda. Porque ela abriu aqui atrás, ó. Se acumular um pouquinho e o ouro manter, o ouro pode pegar a direção. E as empresas ficam um pouco. O ouro tem muito espaço para subir para cima. Bastante. Meio-dia e 7. Agora à tarde mais observação, né, Eduardo? E vamos ver como é que esse padrão vai se formar. Achar a entrada de PBA de novo. Com certeza vou tentar sempre, né, compra. É o que é bem valioso, né, dependendo da margem. A margem, meu setup que eu utilizo aqui em cada execução é bem curta. Por exemplo, não vou falar o nome da corretora, mas eu tenho uma entrada com a margem de US$ 6, a margem mínima dentro do ouro. Então, eu coloco lá US$ 15, busco US$ 200, aí eu faço um pouco das despesas, aí com aquilo ali mesmo eu vou gerando. Mínimo, bem mínimo, né? Bem pouco. Mas quando estuda muito, aí tem aquela transição do estudo, agora você vai se manter, porque você ficou resistente, passou por turbulências, né? Tem aquela dinâmica de todo trader, né? Decisões, né? Mas quando se concentra mesmo, todos acredito que se junta, né? As pessoas que estão com propósito em buscar sempre melhorias, aquele propósito assim que
muitos desistem, muitos ah, acabam se entregando, mas estamos aí bem convictos dos nossos resultados. É, quem tá na sala aqui com nós ao vivo encontrou o seu norte, né? Pra onde que vai? Quem tá, tiver todo mundo alinhado. Porque tem muita gente que tá sozinha aí que se tivesse aqui com a gente, tava muito mais longe do que ela tá hoje. Isso é verdade. Um trade sozinho, ele pode ir longe, né? Pode até ir longe. Mas agora quando ele trabalha em equipe, ele vai muito mais longe. Que se você for numa tesouraria de banco aí, de instituição, você vê lá 40 caras lá, 60 caras lá na sala para tomar uma decisão. Todo mundo analisando junto. E a gente fazendo isso aqui no virtual, respeitando e conduzindo também, Sim. conduzindo com certeza. E aí uma pessoa pode estar analisando um outro ativo, porque eu não consigo ficar analisando vários ativos ao mesmo tempo, né? Mas imagina aí a sala aí com 100 pessoas aí ao vivo com nós. Aí um tá analisando o Euro USD, outro tá analisando o GBP USD, um tá analisando o BTC, Nasdaq. Aí falei, Du, tá dando uma entrada aqui em Nasdaq. Aí a gente vai lá, todo mundo faz ver como é que tá e toma a decisão junto. Sim, sim. Nossa, concentração total, né, Eduardo? Na verdade, é aquela gostosa sensação de você simplesmente dormir e acordar ganhando dinheiro. Mas, ó, Sim, assim, só mais assim uma base comportamental mesmo, uma disciplina. E principalmente assim você que entende muito do ouro, complexidade e automatiza isso para frente, a disciplina todos os dias, né? Horário, até mesmo na digestão alimentar, na melhor forma para poder o cérebro trabalhar na energia é e tudo ser isso sempre influencia. né? E sempre passar o simples, o básico e a pessoa aí conseguir se desenvolver, né? Por alto si mesmo, né? E a gente conseguir chegar num nível de negociação bem ampla, a ponto de, tipo, uma decisão ser tomada dentro de um ano de resultado, entendeu? E é muito bom. Eu sempre vou parabenizar, porque até agora eu tô bem, um pouco, bem não, um pouco surpreso assim, de ter caído assim, dessa forma, nesse link, nesse nicho com vocês aqui, mas de agregar bastante, viu? De forma desenhada, assim, é bom. É isso aí, brother. Bora pra cima. Só para tirar um pouco, assim, algo, talvez nem seja, né, das sombras costas, assim, das pessoas que estão todo dia, e mesmo que seja iniciante, todo dia a gente, cada criança, né, buscando a mesma, melhor performance do que ontem e buscando resultado, mas sempre da forma autêntica de ser, né, nada de ser manipulado, você está sempre consciente, você está sendo frio nas suas decisões, é isso que te faz bastante diferente, né, da forma de como está sendo interpretada hoje, mas a gente consegue ver tudo que é de verdade nesse gráfico e o movimento que ele faz, porque a gente é uma balança do ouro. É, muita gente foca aí na questão de emocional, fala que é emocional, meu emocional, mas a galera tá errando em ser técnico. Não é, às vezes não é nem muito emocional. É uma pessoa que não está sendo técnica o suficiente para tomar uma decisão de compra ou de venda. Por exemplo, se você for técnico, eu só vou comprar quando aparecer uma PRBA, esperar o fechamento do candle, entrar o fluxo, eu vou e compro. Isso aí é você ser técnico. Se não aparecer nenhuma dessas coisas que eu falei, eu não vou comprar, entendeu? Aí piscou a bolinha verde, eu compro. Piscou a bolinha vermelha, eu vendo. Você só vai fazer, você só vai operar se acontecer uma dessas coisas. Ah, piscou a bolinha verde, eu vou e vendo.
Aí você toma um loss. Aí você começa a falar, ah, emocional, não sei o que, não sei o que. Não, você não foi técnico. Então ali, piscou a bolinha verde, você vai e compra. Piscou a bolinha vermelha, você vai e vende. Isso aí é ser técnico. Tem muita gente que não é técnico nas operações. É, a busca da região tem que ser todas confluências, né? E volume, fluxo, tá para introduzir sim, realmente. E ser bem incisivo, né? Buscar, ó, quem tá comprado, parece que tem um comprado comigo aí lá na liquidez, né? A gente meio que tá surfando. Espero que já tenha saído do 0 a 0 ou até mesmo ter se posicionado lucrando, caso ele consiga abrir a janela de outra forma de agressão. Mas já foi bem distribuído, pode ser um pullbackzinho e bora que bora. E boa tarde para todos aí. Mais uma vez, vamos sempre aprender, né? Um com os outros, é isso aí. Show, bora pra cima, brother. Lembra? Isso aqui, ó. Sim. Então ele tá pagando esse movimento agora, só que ele tem um espaço aqui ainda para percorrer, cara. Olha, tem isso aqui, ó, Snipe para 3, percorrer. bom de venda, Então viu? eu acredito que ele vai pagar esse movimento aqui, ó, vendo esse movimento de baixa, ele vai pagar agora esse movimento aqui, ó, para depois ele deixar uma oportunidade para a gente fazer uma venda, aquela venda mais segura, onde, ó, tá vendo? Olha aqui, ó, colocou fluxo agora, cara, acima do zero. Por mais que a gente tenha, tipo assim, uma distorção, mas, ó, Janela compradora. Tá no mesmo ponto de uma janela de venda lá de trás. isso, isso mesmo, tá no mesmo ponto. Agora, né? Aqui, ó, Agora. essa janela de venda, né? Só que essa janela de venda que abriu aqui, ó, ela foi do Payroll, não foi? Esse aqui Foi é o o Pirro. Payroll, aí, né? Janela vendedora nesse Não é? estilo aqui. Sim. Tá no mesmo ponto. Isso, é do Payroll, ó. Então, ou seja, ele está pagando esse movimento de alta aí. Só que assim, só que tá muito forte, cara. Muito forte. Será que ele rompe isso aqui, ó? Esse fluxo? Aí se ele romper esse fluxo aí, toda a galera que injetou grana nesse ponto aí vai ser estopada. Aí o mercado sobe mais com mais força ainda pra cima. O que você acha, Edu, É um excelente dessa ponto de análise? venda. Snipe E outra, 3. Excelente ponto para de ele venda. dizer para nós que vai confirmar, um exemplo, tá certo que ele está olhando uma região macro, né? Se a gente tem a PRBA aqui, ó, para a gente vender tudo, ou seja, a gente tem que perder isso aqui, ó, para depois sim confirmar para nós a venda. Tem muita gente que vendeu essa PRBA, ela estava aqui nesse candle aqui, ó, não sei se dá para ver aqui, ó. Bateu lá em cima, tinha PRBA, voltou com tudo, fechou aqui, só que não rompeu, voltou tudo, estopou toda a galera, quem tá Hum, vendido aí. muita gente vendeu aí mesmo. Caminhão aí vendeu. Eu vendi na Snipe 2, Mas mas eu foi mais um acredito, Edu, scalp mesmo. mais um scalp. Snipe 2 aí, ó. Fiz uma vendinha, mas foi É, scalp mesmo. dá uma olhada aí, pegar um movimento bacana aí, surfar uns 1.000 pontos, acho que é bacana. Eu tô olhando aqui
no M2, até no M4. Ó, aqui ele já colocou fluxo assímedo, ó, Já junto com rompeu. o preço médio e fluxo íntimo. Ó, ele pode ir buscar essa região aqui agora, e aqui, se ele vir buscar essa região com fluxo, ele vai bater no que a gente estava falando lá atrás, naquela análise que a gente fez pelo H1. É claro que ele não vai direto, né? Não vai. Mas vamos ficar de olho, pegar o melhor movimento. Pedrão tá sem microfone, ele falou, né? Deu ruim. Pedrão tá acelerando pra caramba, meu Deus. Claudio Mar voltou agora. E aí, Pedro, essa venda vai até onde? É que a gente teve uma abertura de janela aqui atrás, né? Aqui o mercado abriu janela compradora quando a gente estava na sala ao vivo pela manhã. Então, a partir desse Isso. ponto, o mercado era comprador. Olha onde que o preço veio. Se ele viesse aqui, era compra na hora, que a janela é de compra. Em nenhum momento ele colocou o fluxo abaixo do zero. Ele veio aqui no zero, mas não foi É, abaixo. Aí aqui a gente, quando o fluxo vem próximo do zero, em algum tempo gráfico menor, foi abaixo do zero e depois foi acima. Então aí a gente tem uma janela compradora bem aqui no ponto zero. Janela de compra nesse ponto. Ó, ponto de janela compradora. Distorção de preço. E agora a gente está na Snipe 2. Foi o ponto que a gente marcou lá como alvo lá, daquela compra de trás. Tem muito breakout de venda aí na Snipe 2. Mas no 32, no 33,22 tem breakout comprador. Os institucionais montaram suas posições aí, ó, 33,20, 33,22. Agora, se tiver um fechamento acima da Snipe 2 aí ele estica pra cima. cara, como segura, mano. Esses blackout Breakout segura muito, é cara. bom quando não tem blackout comprador aí pra segurar, né? Ele É, rasga com tudo pra baixo. se não tivesse esses breakout aí no 33,20 aí, ele teria derretido aí, direto. É, tem um 33,22 ali segurando, cara. Mas olha o tanto de breakout que tem aí agora de venda. Não tinha nenhum de venda aí. Sim, não. No início aí, quando a gente entrou na live, não tinha breakout vendedor, não.
Ó, o SR-71 indicando a entrada de fluxo aí. Tá mostrando a entrada de fluxo aí, ó. Tá pescando o SR-71, que é o triângulozinho aí nesse candle atual. Ele tá me dizendo que lá embaixo tá entrando fluxo pesado de venda. Eu tô na venda ainda, Ademir. Tinha te falado dessa venda? Mas aí tem que romper esse breakout comprador aí, ó. Se romper ele, ele vai embora. Estica. Querendo dar uma distorção de preço aí, Ademir. Uhum. M2. Sim, Edu, tô olhando aí. E no M1, preço médio descolou bastante, sabe? Aquela distorção ali. Sim. Tá fazendo a mesma distorção daqui, irmão, ó. Fazendo a mesma distorção, ó. Mesma distorção de No preço. M1 teve uma distorção que foi aqui, ó. Que bateu na 254 e jogou pra cima. Aqui tá com uma distorçãozinha também, ó. Perder essa PRP aí, acelera, hein? A 254. Lá no 254. Caraca, o mercado tá travando muito. O meu deu uma picada pra baixo. Depois sumiu e veio pra cima.
Falta 42 teletransporte. segundos para fechar o candle do H1. 30 segundos. Hum, meu Deus, foi um Só perdeu teletransporte aqui, força, hein? Tá na Ademir. metade do candle. Tava Oi? positivão, fechei. Parece que É, se transportou de um ponto a outro. louco. Se fosse no Lois, É. ele teria ido a favor. Agora, quando é no game, não vai a favor, não. Essas coisas que ele faz. Edu. Edu, abriu um novo candle agora. Do H1, vamos ver. O Ademir, pra mim aqui ficou acima da 254 no H1. É, ele tocou, né? Mas ele fechou abaixo, ó. Vai buscar a 254 de novo, pelo jeito. É, mano, tá na cara da 254. É um ponto de defesa aí. Toda Sim, vez que o preço chegou na fortíssimo. 254, ele rejeitou, foi para baixo dela. Aí a distorção de preço, É, Ademir. só que agora é a hora mesmo. Deixou um topo perfeito pra gente, né, cara? Se ele bater aqui, mas mesmo assim, cara, essa distorção aqui, Edu, o Tá muito forte. E eu tô comprado aí nessa distorção de preço. que que você acha? Olha, já tá funcionando a distorção. Sim, já tá jogando pra cima Ó, aí. mesma coisa daqui, aqui, ó. Dá uma olhada pra você ver. Ó. E tem um detalhe, ó. Aqui teve essa distorção aqui, ó. Parece Onde que lá estava o Celta. na H4 tá tudo cruzado. Não, o mercado tá muito forte pra cima. A galera tá correndo todo mundo pro ouro. Pedrão deve ter congelado, hein, mano? Congelou, né? Rapaz, olha a pancada que veio, Ademir. Voltou. Tá falando pra comprar de novo aí nesse ponto. Ó, entrou mais um breakout comprador. É, ó, na hora ficou um azul aí, apareceu na hora. Quero pegar uma entrada de 1.000 pontos aí. O mercado tá muito lento. Tá, mas essa entradinha que não tá buscando. Não dá continuidade, não. Aqui tem distorção nos 2 minutos, tem distorção no M4 para compra. 4 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 para compra.
conseguiram bater o olho aí no H4. Você tá posicionado? Oi, Eduardo. Tá posicionado? Desde mais cedo, lá embaixo. Tô falando que ele em H4 tá meio que dando uma cruzada, hein? É H4 aí. Ó, ele tocou na Snipe 2. Tá entrando fluxo comprador. Mas no H4 aí, cara, é uma região aí de defesa, onde que ele tá agora aí. Snipe 2 e Snipe 3. O fluxo tem que subir acima do zero para ele continuar subindo. Se o fluxo permanecer abaixo do zero, ele não sobe, não. Tem que jogar esse fluxo acima do zero. Com a visão aí para um cenário mais macro aí, tem que fazer isso. Aí tem espaço para subir. 34 nessa região. E Três tem que três romper cinco esses sete. caras Então, aí, né, Edu? tá bem acima, né? Tem que romper aí esses caras. Olha a Aí volta que os deu, caras tá Levi, lá. posicionado aí, certeza, cara. Viu a volta que deu, Levi? Fez uma volta violenta. Só o meio da pipoca. Olha o tanto de breakout que tem nesse topinho. Isso aqui é a distorção de preço compradora. Essa PRBA. Se romper ela aí para baixo, já era. Cara, e olha o fechamento desse candle aí, Edu. Um, Fechando em cima, dois, fechando embaixo. três, igualzinho. É tudo igual, cara. Esse fechamento. Tá acumulando aí para distribuir. Esse fechamento aí, Ademir. Vai se fechar acima aí, rompendo, vai embora. Pode perder esse fundo aí, né, Edu? Pode perder também esse fundinho, viu? O Pedro não tá congelado, não. Apareceu. Ele só tá a Aurora.
Na minha corretora, que é a XM, tá, os candle tá branco, esses dois candle aí. Tá branco? Tá. M2. Na entrada do fluxo aí. Diferente. Tá no M2? Sim. É, tá um pouco diferente, então, corretora. Ela tá falando que vai renovar esse topo aí. É, não vai nada, amigo. Vai renovar o topo do preço e não vai renovar no fluxo. Aí vai ser a hora da venda. Aí vai junto, né, Pedro? Achei que você tinha congelado, Pedro.